Às 18h47, o portão de Windsor se fechou com força diante do próprio filho de Camila. Por quê? Fique conosco para ouvir as exatas palavras usadas por William que desencadearam uma revolta no palácio. A história desta noite pode mudar para sempre a monarquia. Estamos revelando o que realmente aconteceu quando o príncipe William impediu Tom Parker BS de entrar no evento beneficente mais prestigiado do Reino Unido. Pessoas de dentro do palácio chamam isso de o confronto real mais explosivo desde a morte de Diana. O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo o que você pensava saber sobre a visão de William para a coroa. Às 18h47, seguranças assistiram horrorizados enquanto um Range Rover preto se aproximava dos portões do castelo. Tom Parker BS, filho da rainha Camila, se preparava para mais uma gala real rotineira. Em vez disso, enfrentou uma recusa sem precedentes do próprio príncipe de Gales. A equipe de segurança de William entregou instruções tão rigorosas que até surpreenderam os funcionários superiores do palácio. Mas o que levou William a tomar uma atitude tão extrema? Guardas negaram a entrada enquanto o carro de Tom aguardava na entrada. Ele exigiu explicações. A segurança do palácio manteve-se firme, com seus fones de ouvido transmitindo ordens diretamente da cúpula real. Testemunhas relataram que a confusão de Tom rapidamente se transformou em raiva, sua voz se elevando à medida que percebia a realidade. Isso não era protocolo, era pessoal. Em seguida, as 4 palavras que acenderam uma guerra real. Eu não o aceito. Essas foram as ordens de William às 18h43, apenas 4 minutos antes. Fontes palacianas revelaram que ele usou exatamente essas palavras. A declaração ecoou pelos corredores de Windsor como um tiro de alerta. Ajudantes correram para entender a gravidade do momento. O historiador Real Doutor James Morton explica de forma direta. Isso não é apenas uma exclusão. É um corte afiado no futuro da monarquia. William ficou à janela do seu escritório observando o portão leste. Havia planejado aquele momento por semanas, monitorando as aparições de Tom na mídia e estudando suas entrevistas. Cada comentário casual sobre a saúde do rei Carlos alimentava a crescente preocupação de William. Ele via mais do que violações protocolares. Via ameaças à narrativa cuidadosamente construída da coroa. Tom pegou o celular. Segundo fontes, ele enviou mensagens a assessores reais exigindo intervenção imediata. Nenhuma resposta veio. A mensagem era clara. William unificou o palácio por trás de sua decisão. Até mesmo funcionários que conheciam Tom desde pequeno não puderam contrariar a ordem. Essas 4 palavras quebraram décadas de protocolo. A rainha Camila já estava no castelo cumprimentando dignitários quando um assessor se aproximou. Testemunhas descreveram seu rosto perdendo cor e sua mão tremendo brevemente antes de se recompor. A especialista em linguagem corporal Sarah Chen analisou. Repare como Camila toca a garganta. Um gesto inconsciente de vulnerabilidade. E tensiona o maxilar. Ela estava processando uma traição profunda. Camila manteve a compostura por exatamente 17 minutos, tempo suficiente para se retirar educadamente. Foi a uma sala privada onde funcionários ouviram seus soluços silenciosos. Fez apenas um pedido. Encontrem meu filho. Mas encontrá-lo não resolveria a crise maior que fervia por trás das muralhas de Windsor. O rei Carlos recebeu a notícia enquanto revisava iniciativas de caridade. Sua reação imediata foi um silêncio ensurdecedor. Cancelou seus compromissos da noite e se trancou no escritório. Por 5 horas, Carlos lutou com a escolha impossível: apoiar sua esposa ou respaldar seu herdeiro. William conduziu a gala com precisão calculada. Agradeceu publicamente a Camila por sua dedicação, mas observadores notaram seu corpo tenso ao mencionar unidade familiar. O aperto nos papéis do discurso, a hesitação antes de cada frase.
O príncipe não apenas organizava um evento, ele demonstrava autoridade. Nos bastidores, o palácio entrou em modo de crise. Equipes de imprensa redigiam comunicados e conselheiros jurídicos revisavam os protocolos. William foi longe demais? Fontes confirmam que não. O futuro rei tinha autoridade total sobre listas de convidados em eventos sob seu patrocínio. Mas ele teria quebrado a família de forma irreversível? A correspondente real Victoria Hamilton alerta: isso não foi impulsivo. William passou semanas construindo consenso entre os assessores. Transformou as aparições de Tom em evidência de inadequação. Quando o carro chegou ao portão, William já havia vencido a guerra interna. Tarde da noite, Carlos tentou reconciliar. Fontes relatam confrontos emocionais onde Camila e William se recusaram a ceder. O rei ficou dividido entre os instintos maternais da esposa e o pragmatismo do filho. Ajudantes disseram que Carlos andou pelo escritório até o amanhecer, buscando uma solução que mantivesse a família e a monarquia intactas. Tom recebeu uma ligação, não da família, mas dos próprios filhos. Preocupado com as notícias, segundo fontes, ele considerou fazer uma declaração pública, mas escolheu o silêncio. Amigos próximos o descrevem devastado, mas decidido a não alimentar mais polêmicas. O que não revelam é sua promessa: nunca mais me colocarei nessa posição. O impacto imediato abalou os círculos reais. Parentes que consideravam o acesso garantido começaram a questionar seu status. Annabelle Elliot, irmã de Camila e designer de interiores real, foi notificada de que seus contratos com Windsor não seriam renovados. A reestruturação de William já havia começado. William estava certo? Como Carlos restaurará a paz? Não perca nossa resposta exclusiva. A tentativa de pacificação começou 48 horas depois, com uma cúpula familiar privada em Balmoral. Fontes descrevem negociações tensas. Camila exigia o retorno de Tom, enquanto William insistia em manter limites. O rei propôs um compromisso. Tom poderia participar do Natal em Sandringham, mas seria avaliado em eventos futuros. A solução não agradou totalmente a ninguém. Camila ganhou o acesso natalino para os filhos, mas perdeu a integração mais ampla. William assegurou seu precedente. Carlos manteve a aparência de unidade, mesmo sabendo que os alicerces estavam abalados. O que você faria no lugar de Camila? Esta crise revelou a estratégia de William para modernizar a monarquia. Pessoas próximas afirmam que ele está criando novos protocolos que separam claramente os assuntos reais dos laços de sangue. Parentesco não garantirá mais acesso. Comportamento exemplar, sim. Alguns elogiam essa clareza. Outros temem o isolamento emocional da coroa. Tom Parker, BS, retomou sua carreira de crítico gastronômico com notável dignidade. Apareceu na televisão, lançou um novo livro de receitas e viajou bastante, sem nunca mencionar o incidente em Windsor. Mas colegas notam mudanças sutis. Ele recusa educadamente falar sobre a família real. Seu círculo social em Londres percebe mais cautela com os paparazzi. O homem parece determinado a provar seu valor por meio de realizações, e não pela proximidade ao poder. O evento beneficente em si ocorreu magnificamente, arrecadando fundos recordes para as causas escolhidas. Os participantes elogiaram a organização enquanto evitavam cuidadosamente comentar sobre o drama familiar em público. No entanto, as conversas privadas fervilhavam de especulação. Figuras proeminentes da sociedade começaram a reavaliar suas próprias relações com os diversos membros da família real. De quem seriam as próximas convocações canceladas? Os protocolos de segurança foram drasticamente reforçados em todos os locais reais. As listas de convidados agora exigem aprovação direta de membros sêniores da realeza, não apenas do pessoal administrativo. As verificações de antecedentes foram intensificadas,
com foco especial em conexões com a mídia e declarações públicas. Alguns veem essas mudanças como muito necessárias. Outros as interpretam como sintomas do crescente controle de William. A rainha Camila adaptou-se com sua habitual resiliência, manteve seu extenso trabalho beneficente enquanto separava visivelmente seu papel público de suas preocupações maternas. Fotógrafos do palácio notam que ela agora raramente menciona seus filhos em aparições públicas. Quando o faz, os comentários se concentram estritamente em suas realizações profissionais e não em laços familiares. Essa calibragem cuidadosa marca um novo capítulo em sua identidade real. A família real, em geral, ajustou suas expectativas. Os filhos da princesa Anne, tradicionalmente periféricos aos eventos centrais da realeza, agora compreendem que sua presença depende inteiramente da avaliação de William sobre seu comportamento público. Primos que antes recebiam convites, automaticamente, agora se perguntam se postagens casuais nas redes sociais poderiam custar-lhes o acesso futuro. O incidente em Windsor criou um modelo para o futuro reinado de William, claro, intransigente e centrado na preservação institucional. A reação pública dividiu-se de maneira previsível. Os apoiadores tradicionais da monarquia aplaudiram a postura firme de William em relação ao protocolo. Viram suas ações como uma proteção necessária da dignidade real contra a informalidade crescente. Modernizadores ficaram preocupados com o risco de a monarquia tornar-se rígida demais, isolada da sociedade britânica contemporânea. O debate continua nos meios de comunicação e nos círculos sociais. Dentro do palácio, o moral dos funcionários reflete essa divisão. Funcionários antigos, leais à visão inclusiva promovida por Diana, sentem que William traiu seu legado. Assessores mais recentes, cuidadosamente escolhidos por William, veem sua abordagem como uma modernização essencial. A divisão geracional ameaça remodelar a cultura do palácio à medida que cresce a influência de William. A exclusão de Tom provocou ondas além da família imediata. Parentes distantes começaram a questionar privilégios antes considerados garantidos. William aplicará os mesmos padrões a primos distantes. Patrocínios beneficentes serão revistos. Fontes do palácio sugerem que uma reestruturação abrangente está por vir, afetando todos os aspectos da conexão e acesso reais. O incidente no portão foi apenas o prólogo. A reunião de Natal se aproximava com apreensão por toda a casa real. Tom compareceria, mas em que condições? Fontes revelam que William estabeleceu diretrizes específicas. Nenhuma entrevista à mídia por 3 meses antes do evento. Nenhuma conversa privada com jornalistas durante o feriado. Saída imediata se paparazzi aparecessem perto de Sandringham. Essas exigências representaram uma vitória parcial para ambos os lados, inclusão com severas restrições. Camila se preparou para esse reencontro restrito com uma estratégia cuidadosa. Coordenou com Laura Lopes, irmã de Tom, para garantir uma dinâmica familiar tranquila. Planejaram atividades que minimizassem atritos e maximizassem o tempo de qualidade com os netos. A rainha compreendia que este Natal poderia definir se ainda havia espaço para reconciliação. Círculos de apostas do palácio especulavam sobre o sucesso da cúpula. O modelo rígido de William seria sustentável? Tom conseguiria navegar no campo minado do acesso limitado? Relatórios iniciais indicaram otimismo cauteloso. Ambos mantiveram a cordialidade pública enquanto monitoravam discretamente o outro em busca de violações de protocolo. Camila agiu como mediadora, equilibrando cuidadosamente seu instinto materno com suas obrigações reais. A monarquia saiu dessa crise fundamentalmente transformada. William demonstrou que sua visão vai além das noções tradicionais de inclusão real. Ele prioriza a instituição sobre os indivíduos, a consistência sobre a compaixão.
Essa abordagem pode fortalecer a imagem pública da coroa, embora potencialmente afaste membros da família acostumados com acesso automático. No entanto, permanecem questões sobre as consequências a longo prazo. Uma monarquia tão focada em imagem e protocolo pode manter sua relevância na Grã-Bretanha moderna? Os limites rígidos de William gerarão mais atritos familiares à medida que seu pai envelhece? Modernizadores do palácio temem que se esteja criando uma coroa cada vez mais distante da experiência humana comum. Por sua parte, Tom Parker, BS, parece aceitar sua nova posição. Suas aparições públicas transmitem graça sob pressão. Fala com carinho sobre o rei Charles quando questionado, evitando totalmente tópicos controversos. Essa contenção talvez indique aceitação da nova ordem de William ou apenas paciência estratégica até que as circunstâncias mudem. Apenas o eventual reinado de William revelará se essa acomodação será sustentável. O incidente no portão de Windsor cristalizou as dinâmicas de poder em mudança dentro da família real. William consolidou-se como o árbitro da inclusão real, superando até mesmo as preferências de seu pai, quando necessário. Essa concentração de poder sugere que seu futuro reinado será bem diferente da abordagem relativamente flexível que caracterizou os primeiros anos de reinado de Carlos. A posição da rainha Camila, antes aparentemente segura após décadas de reabilitação pública, agora carrega novas vulnerabilidades. As aspirações reais de seus filhos devem alinhar-se perfeitamente aos exigentes padrões de William. Esse equilíbrio precário exige vigilância constante, transformando laços maternos em cálculos estratégicos. O custo pessoal de seu papel como rainha nunca pareceu tão alto. A cobertura da mídia passou gradualmente de manchetes sensacionalistas para análises mais profundas sobre as estruturas de poder da realeza. Especialistas constitucionais debateram se as ações de William estabelecem precedentes para futuros monarcas. Ele expandiu a autoridade real sobre questões familiares ou apenas exerceu prerrogativas existentes com mais ousadia? O debate acadêmico escondia uma inquietação mais ampla sobre o que o reinado de William pode trazer. O Natal em Sandringham ocorreu com harmonia superficial. Tom compareceu, respeitou as restrições e manteve um comportamento adequado. William o tratou com educação distante, nem caloroso nem hostil. Camila transitou entre seus filhos e seus deveres reais, tomando cuidado para não forçar interações. O encontro teve sucesso porque todas as partes reconheceram a alternativa. Um afastamento permanente não beneficiaria ninguém. Tom publicou seu livro de receitas sem referências à realeza. As críticas elogiaram sua expertise culinária, enquanto observavam seu afastamento deliberado dos vínculos familiares. Essa compartimentalização profissional refletia lições aprendidas nos portões de Windsor. O sucesso por mérito, não por associação real, tornou-se sua marca pública. Se isso representa crescimento pessoal ou amarga necessidade, permanece em aberto. O rei continuou avançando com cautela entre a paz familiar e as demandas institucionais. Apoia os protocolos de William enquanto mantém canais privados para a reconciliação familiar. Conselheiros observam a estratégia de Carlos. Apoio público ao herdeiro combinado com a preservação silenciosa dos laços familiares. Essa abordagem dupla adiou, mas não eliminou, tensões inevitáveis. Com a chegada da primavera, avaliações preliminares surgiram sobre a decisão de William no portão. Alguns elogiaram a nova clareza sobre os limites reais. Outros lamentaram as oportunidades perdidas de modernizar a monarquia com uma representação familiar mais inclusiva. O debate refletiu ansiedades mais amplas sobre o futuro da instituição sob um herdeiro inflexível. No final da primavera, o drama imediato havia desaparecido, mas as mudanças estruturais permaneciam. A abordagem de William sobre o protocolo real
havia conquistado apoio institucional. Carlos aceitou a autoridade do herdeiro enquanto esperava que uma reflexão madura suavizasse os limites rígidos. Camila concentrou sua energia no trabalho beneficente e em encontrar propósito além da política familiar. A monarquia seguiu sua eterna dança entre tradição e modernidade. O incidente do portão de Windsor garantiu seu lugar na história real. Futuros biógrafos analisarão a ação decisiva de William como sua verdadeira assunção de poder antes da coroação, antes da autoridade oficial, por pura força de vontade e planejamento estratégico. O momento encapsulou sua convicção de que relacionamentos pessoais devem se curvar às necessidades institucionais. Tom Parker, B.S., adaptou-se à sua posição restrita com resiliência inesperada. Construiu relacionamentos fora do círculo real, cultivou suas próprias conquistas, demonstrou autonomia em relação à coroa. Se essa independência representa libertação ou exílio forçado, ainda é debatido. Sua resposta digna à exclusão talvez tenha lhe rendido mais respeito do que uma inclusão automática. A monarquia enfrentou questões sobre acessibilidade versus dignidade, calor familiar versus frieza institucional. Os apoiadores de William argumentaram que limites claros fortalecem a coroa contra desafios modernos como a intrusão da mídia e o escrutínio público. Críticos temem uma monarquia tão desconectada da experiência humana que perca relevância cultural. O eterno equilíbrio da realeza continuou à medida que o verão florescia. Relatórios preliminares sugeriam estabilização na família. William e Tom mantinham distância cordial. Camila equilibrava afeto materno com responsabilidade real. O rei Carlos preservava a harmonia geral, enquanto, em particular, esperava que a maturidade eventual aquecesse os relacionamentos. A crise redesenhou os mapas de conexão real em vez de destruí-los completamente. O sucesso da gala beneficente serviu como cobertura para uma mudança duradoura. William demonstrou que podia tomar decisões difíceis enquanto mantinha eficácia pública. Essa dupla capacidade, firmeza pessoal combinada com realizações beneficentes, estava causando mais mal do que bem. A disputa dentro da família real atingiu o ponto de ebulição. O príncipe Harry e o príncipe William não estão mais se contendo e, segundo informações, fizeram sua jogada final contra a rainha Camila. Acusada de traição, manipulação e de vazar segredos reais à imprensa, as ações de Camila deixaram a nação em choque. A divisão entre os irmãos e sua madrasta só se aprofundou, e o que os príncipes fizeram a seguir está provocando ondas de choque em toda a monarquia. Será este o começo do fim para a rainha Camila? Isso a tornava perigosa pelas conexões que estava formando com a imprensa britânica. O príncipe Harry acusa a rainha Camila de manipular a mídia. Harry nunca se esquivou de dizer o que pensa, e suas últimas acusações contra a rainha Camila provocaram ondas de choque na família real e no público. Em uma série de entrevistas e em sua explosiva autobiografia Spare, Harry descreveu Camila como perigosa, acusando-a de manipular a mídia para reparar sua reputação pública. Segundo Harry, Camila trocou informações privadas sobre a família real com a imprensa britânica em troca de uma cobertura favorável. Algo que, segundo ele, ocorreu às custas de outras pessoas, incluindo ele mesmo e o príncipe William. Harry afirma que os esforços de Camila para reabilitar sua imagem começaram após ela ser amplamente vista como a vilã no triângulo amoroso entre ela, o rei Charles e a princesa Diana. Após a morte de Diana, Camila trabalhou incansavelmente para conquistar a aprovação pública, tornando-se eventualmente rainha consorte. No entanto, Harry afirma que essa transformação foi alcançada através de uma campanha calculada de vazamentos para a mídia, retratando-a de forma positiva, enquanto prejudicava a reputação de outros membros da Casa Real.
Uma das acusações mais chocantes de Harry é que a equipe de relações públicas de Camila vazou histórias sobre suas próprias dificuldades, incluindo o uso de drogas, para distrair a imprensa e desviar a atenção de seu passado controverso. Ele descreveu isso como uma troca com a mídia, onde Camila fornecia informações privilegiadas em troca de manchetes favoráveis. Harry chegou a sugerir que as ações de Camila deixaram corpos na rua, referindo-se aos danos causados à reputação de familiares. A tensão entre Harry, William e Camila remonta a décadas. Ambos os irmãos se opuseram ao casamento do pai com Camila em 2005, acreditando que era inapropriado que a mulher que culpavam pelo fim do casamento dos pais se tornasse sua madrasta. Embora tenham desejado publicamente felicidades ao pai, nos bastidores, o ressentimento persistia. As acusações de Harry reacenderam essa animosidade, deixando claro que as feridas do passado ainda não cicatrizaram. Apesar dessas alegações, Camila permaneceu em silêncio, com apoiadores destacando seus anos de dedicação ao trabalho beneficente e o apoio da falecida rainha Elizabeth como rainha consorte. No entanto, as acusações de Harry pintaram um retrato mais sombrio de sua ascensão ao poder, deixando o país dividido. Camila é a figura manipuladora que Harry descreve ou uma mulher incompreendida lidando com a complexidade da vida real? A família real sempre esteve envolta em polêmicas, mas poucos momentos foram tão controversos quanto o casamento do rei Charles com Camila em 2005. Enquanto o público se dividia sobre a união, o príncipe Harry e o príncipe William eram firmemente contra. Os dois irmãos, ainda de luto pela morte da mãe, a princesa Diana, viam Camila como a mulher que teve um papel decisivo no fim do casamento de seus pais. A oposição ao casamento era tanto pessoal quanto emocional. Durante anos, Charles e Camila mantiveram um relacionamento romântico, mesmo enquanto Charles ainda era casado com Diana. Diana revelou publicamente o caso em sua famosa entrevista de 1995, dizendo: "Éramos 3 neste casamento, então estava um pouco lotado." Essa traição deixou um impacto duradouro nos filhos, que nutriam profundo ressentimento por Camila como a outra. Quando Charles anunciou que iria se casar com Camila, segundo relatos, Harry e William imploraram ao pai para não seguir adiante. Em Spare, Harry falou sobre esse momento difícil. Ele descreve como ele e William pediram ao pai que reconsiderasse, argumentando que o casamento traria apenas mais dor e controvérsia. No entanto, Charles estava determinado a se casar com a mulher que amava. Sentindo-se derrotados, os irmãos acabaram lhe dando sua bênção, apertaram sua mão e garantiram que não havia ressentimentos. Mas nos bastidores, o ressentimento permanecia. A desaprovação de Harry e William vinha não apenas do papel de Camila no fracasso do casamento dos pais, mas também do medo do que sua presença na família real significaria. Harry admitiu que tinha receio de que Camila se tornasse uma madrasta má, como nos contos de fadas que lia quando criança. Ele também a acusou de ser manipuladora e de usar sua relação com a imprensa para melhorar sua imagem pública, muitas vezes às custas de outros membros da realeza. Mesmo após o casamento, a relação entre Camila e os irmãos permaneceu fria. Suas interações eram educadas, mas distantes, sem calor ou conexão genuína. As cicatrizes do passado eram profundas demais para serem curadas. Até hoje, a oposição de Harry e William ao casamento do pai com Camila continua sendo um dos capítulos mais comentados da história real. O suposto envolvimento de Camila no vazamento de histórias sobre a família real só aumentou a controvérsia. Segundo Harry, Camila teria vazado informações privadas sobre membros da família real para a imprensa como parte de um plano calculado para reconstruir sua imagem pública.
Em Spare e em várias entrevistas, Harry retrata uma mulher disposta a sacrificar outros, inclusive seus enteados, Harry e William, para garantir seu lugar na hierarquia da monarquia. Harry alega que Camila fez um acordo de troca com a imprensa britânica, trocando detalhes sensíveis da realeza por cobertura positiva sobre si mesma. Ele afirma que isso fazia parte de uma estratégia de longo prazo para reparar sua reputação após ser rotulada como a vilã no casamento de Carlos e Diana. Harry a descreveu como perigosa em uma entrevista, sugerindo que seus laços estreitos com a mídia a tornavam uma ameaça para qualquer um que cruzasse seu caminho. Talvez a acusação mais chocante de Harry seja que a equipe de relações públicas de Camila vazou histórias prejudiciais sobre ele e William, para desviar a atenção negativa dela mesma. Harry acredita que detalhes sobre seu uso de drogas e outras dificuldades pessoais foram deliberadamente entregues à imprensa para limpar a imagem de Camila. Em suas palavras, havia corpos deixados na rua, como resultado de seus esforços para conseguir manchetes favoráveis. A tensão entre Harry, William e Camila há muito é tema de especulação, mas as revelações de Harry deram ao público uma visão sem precedentes do que acontece dentro dos muros do palácio. Ambos os irmãos teriam se oposto ao casamento do pai com Camila em 2005, temendo sua influência dentro da família real. Embora tenham acabado por aceitá-la publicamente, as acusações de Harry sugerem que o ressentimento estava latente há anos. Camila, por sua vez, permaneceu em silêncio diante das acusações, mas aliados da realeza a defenderam, apontando seus anos de trabalho de caridade e sua relação próxima com o rei Charles. Até a falecida rainha Elizabeth endossou publicamente Camila como rainha consorte, elogiando sua dedicação à monarquia. Apesar disso, as alegações de Harry deixaram o público dividido. Camila é uma figura astuta que manipulou a imprensa às custas dos outros? Ou é uma mulher incompreendida enfrentando as complexidades da vida real? Uma coisa é certa: o drama dentro da família real está longe de acabar. O relacionamento entre a rainha Camila e seus enteados, o príncipe William e o príncipe Harry, sempre foi uma fonte de tensão na família real. Apesar das aparições públicas de unidade, pessoas próximas revelam que o vínculo entre eles sempre foi tenso, enraizado na amarga história do casamento dos pais e no papel de Camila na vida do pai. Para William e Harry, Camila não era apenas a nova esposa do pai. Ela era a mulher amplamente vista como a terceira pessoa no casamento de Charles e Diana. O famoso comentário de Diana, "Éramos 3 neste casamento, então estava um pouco lotado", deixou claro para o público o envolvimento de Camila. Essa percepção impactou profundamente os jovens príncipes, que cresceram assistindo à dor da mãe diante do mundo. Quando Charles anunciou seus planos de se casar com Camila em 2005, ambos os irmãos estavam, segundo relatos, infelizes. Harry mais tarde admitiu em suas memórias, Spare, que ele e William pediram ao pai que não se casasse com ela, temendo que isso só trouxesse mais dor e polêmica. No entanto, Charles estava determinado, e os príncipes acabaram dando sua aprovação relutante, apertando sua mão e desejando-lhe felicidades. Apesar disso, fontes dizem que o ressentimento persistia, especialmente por parte de Harry. Tentativas de aproximar Camila e seus enteados não teriam tido sucesso. As interações entre eles são descritas como educadas, mas distantes, sem calor genuíno. Eventos reais frequentemente evidenciam essa tensão, pois dizem que Harry e William mantêm distância cautelosa da madrasta. Camila, ciente dos sentimentos deles, aparentemente aceitou sua posição como uma estranha aos olhos deles. Harry tem sido particularmente vocal sobre seus sentimentos em relação a Camila, acusando-a de vazar detalhes privados da família para a imprensa, a fim de reabilitar sua imagem pública. Em entrevistas e em seu livro, ele a chamou de perigosa e afirmou que ela sacrificou outros, incluindo ele e William,
para melhorar sua posição na mídia. William, embora menos expressivo, acredita-se que compartilha sentimentos semelhantes, mantendo sua lealdade à falecida mãe, Princesa Diana. A relação tensa entre Camila e seus enteados é um lembrete doloroso das complexidades dentro da família real. Enquanto sorrisos e apertos de mão públicos sugerem unidade, as cicatrizes emocionais deixadas pelo passado parecem longe de curadas, deixando o vínculo de Camila com William e Harry para sempre fraturado. A ascensão da rainha Camila ao poder dentro da família real sempre foi cercada de controvérsias, com muitos dizendo que sua influência sobre o rei Charles cresceu significativamente desde o casamento. Embora Camila seja frequentemente retratada como uma parceira de apoio, críticos, incluindo o príncipe Harry, a acusam de ser o verdadeiro poder por trás do trono, usando sua posição para moldar decisões e dinâmicas reais a seu favor. Mas quanta influência Camila realmente tem? E como isso afetou a família real? A entrada de Camila no centro das atenções reais nunca foi fácil, sendo responsabilizada pela separação entre Charles e Diana. Ela trabalhou arduamente para reconstruir sua imagem pública, e seus esforços finalmente lhe renderam o título de rainha consorte. Mas Harry e William, segundo relatos, viam com desconfiança sua crescente influência. Harry, em particular, a acusou de sacrificar outros em prol de sua imagem pública, alegando que usava a mídia para fortalecer sua posição, às vezes às custas de outros membros da família. Um dos pontos mais controversos é o suposto papel de Camila em influenciar como Charles se relaciona com seus filhos. Fontes próximas sugerem que Camila desempenhou um papel significativo ao desencorajar o rei Charles de se reconciliar com Harry após sua saída dos deveres reais em 2020. Relatórios afirmam que ela adotou uma postura firme contra o possível retorno de Harry e Meghan à família real, chegando até a impedir que Harry visitasse o pai sem aviso prévio. Isso teria causado tensão entre Camila e o rei Charles, que estaria aberto a restaurar seu relacionamento com os filhos, mas apenas sob seus próprios termos. A crescente influência de Camila vai além das disputas familiares. Acredita-se que ela tenha forte participação nos assuntos públicos e privados de Charles, frequentemente orientando suas decisões. Por exemplo, quando Charles revelou publicamente seus problemas de saúde no início deste ano, Camila teria sido contra o anúncio, preferindo manter tais assuntos em sigilo. No entanto, Charles contrariou sua opinião, supostamente encorajado por William e Harry a dar um exemplo ao público. Apesar dessas alegações, Camila também tem sido reconhecida por trazer estabilidade à vida de Charles e por apoiar suas funções como monarca. Mas sua influência continua sendo um tema divisivo. Ela é uma força orientadora que ajuda Charles a cumprir seu papel ou está usando sua posição para consolidar poder dentro do palácio? O debate continua, com o papel de Camila nos assuntos reais gerando controvérsias tanto dentro quanto fora da monarquia. O rei Charles encontra-se em uma posição desconfortável, preso entre a crescente tensão entre sua esposa, a rainha Camila, e seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry. O que deveria ser um momento de união para a família real tornou-se um campo de batalha, com Charles tentando manter a paz enquanto navega por uma das rupturas familiares mais complicadas da história moderna da realeza. A origem da tensão gira em torno do casamento de Charles com Camila. Durante anos, William e Harry guardaram ressentimento contra a madrasta, a quem viam como uma das principais responsáveis pela separação de seus pais. A famosa entrevista de Diana em 1995, na qual declarou: "Éramos 3 neste casamento", consolidou a imagem de Camila como a outra mulher. Embora Charles tenha se casado com Camila em 2005, nem William nem Harry a aceitaram totalmente como parte da família.
Nos bastidores, a tensão só teria aumentado ao longo dos anos. Harry, em especial, tem sido vocal sobre seu desprezo por Camilla, acusando-a de manipular a mídia para reabilitar sua imagem. Em suas memórias, Spare, Harry afirmou que a relação de Camilla com a imprensa ocorreu às custas de outros membros da família, incluindo ele próprio e William. Ele chegou a chamá-la de perigosa em entrevistas, citando sua suposta disposição de sacrificar outros por manchetes favoráveis. Como rei, Charles agora está no meio desse conflito. Relatórios sugerem que ele tentou agir como mediador entre os filhos e a esposa, mas seus esforços foram recebidos com resistência. Camilla teria adotado uma postura firme contra Harry, especialmente após seus ataques públicos contra sua imagem. Algumas fontes afirmam que ela chegou a bloquear a visita de Harry ao pai sem aviso prévio, dificultando ainda mais qualquer tentativa de reconciliação. Enquanto isso, Charles estaria disposto a reparar sua relação com Harry, mas apenas sob suas próprias condições. No entanto, isso o coloca em conflito com Camilla, que supostamente acredita que o rei não tem motivos para se sentir culpado ou se aproximar de Harry e Meghan. A disputa contínua deixou Charles em uma posição impossível, dividido entre a lealdade aos filhos e a devoção à esposa. Com o aumento das tensões, a pergunta que permanece é: Charles conseguirá trazer paz à sua família fragmentada ou a divisão se aprofundará ainda mais? As memórias do príncipe Harry, Spare, abalaram o mundo ao oferecer um olhar cru e sem filtros sobre sua vida como membro da realeza e os desafios que enfrentou ao crescer sob os olhos do público. No entanto, um dos aspectos mais explosivos do livro são as críticas diretas de Harry à rainha Camilla. Suas revelações não apenas chocaram os observadores da realeza, como reacenderam uma tensão antiga dentro da família real. Em Spare, Harry não se contém ao falar sobre seus sentimentos por Camilla, a quem se refere como perigosa. Ele a acusa de manipular a mídia para moldar sua imagem pública, enquanto sacrificava a reputação de outros, especialmente a dele e de seu irmão William. Essa caracterização pinta o retrato de uma mulher disposta a tudo para garantir sua posição como rainha consorte, mesmo às custas de seus enteados. Harry afirma que a estreita relação de Camilla com a imprensa permitiu que ela vazasse histórias prejudiciais sobre ele e William, usando suas dificuldades para desviar a atenção de seu passado controverso. O retrato de Camilla feito por Harry é particularmente marcante porque revela cicatrizes emocionais profundas, deixadas pela trágica morte da mãe, a princesa Diana. Ele sugere que Camilla representa tudo o que deu errado em sua família, posicionando-a como símbolo de traição e mágoa. As memórias do príncipe sobre o sofrimento da mãe nas mãos da família real só amplificam suas críticas a Camilla, deixando claro que esses sentimentos são profundos. À medida que a reação pública a Spare se desenrola, muitos se perguntam como Camilla responderá às acusações de Harry. Embora ela tenha permanecido em grande parte em silêncio, fontes do palácio estariam preparadas para um possível impacto. A divisão entre os irmãos e a madrasta apenas se aprofundou, levantando dúvidas sobre as futuras dinâmicas dentro da família real. Além disso, as críticas de Harry suscitaram discussões sobre as implicações mais amplas do papel de Camilla na monarquia. Suas ações são tão manipuladoras quanto Harry sugere, ou ela é apenas uma mulher tentando lidar com as complexidades da vida real? Enquanto o debate continua, está claro que Spare reabriu velhas feridas e reacendeu uma discussão que muitos pensavam ter sido encerrada há muito tempo. A jornada do príncipe Harry, longe da vida real, tem sido marcada por drama e dor. Mas relatórios recentes sugerem que ele pode estar desejando encontrar um caminho de volta à família. Após deixar suas funções reais em 2020 e se mudar para os Estados Unidos, o relacionamento de Harry com sua família tornou-se tenso, especialmente com seu pai, o rei Charles,
e sua madrasta, a rainha Camila. No entanto, rumores sobre o desejo de Harry de se reintegrar à família real reacenderam a esperança entre fãs e observadores da realeza. O ponto de virada para Harry parece ter ocorrido após o nascimento de seus 2 filhos, Archie e Lilibet. Como pai, Harry expressou o desejo de que seus filhos tenham contato com suas raízes reais. Ele frequentemente reflete sobre suas memórias de infância, encontros familiares, eventos reais e a importância da tradição. Em entrevistas, mencionou querer que seus filhos tenham um sentimento de pertencimento dentro da família real, o que o fez reconsiderar sua decisão de se distanciar. As aparições públicas recentes de Harry também deram indícios do seu desejo de reconciliação. Durante uma visita ao Reino Unido para diversos eventos, incluindo a inauguração de uma estátua de sua mãe, a princesa Diana, Harry se mostrou mais aberto e disposto a se relacionar com a família. Relatórios sugerem que ele procurou antigos amigos e assessores para reconstruir pontes queimadas nos últimos anos. Sua disposição em retornar ao Reino Unido, apesar do escrutínio da mídia, indica um forte desejo de reconexão. No entanto, o caminho para a reintegração está cheio de desafios. As tensões contínuas com Camila permanecem um grande obstáculo. As críticas de Harry a ela em suas memórias, Spare, não passaram despercebidas, dificultando a possibilidade de encontrar um terreno comum. Além disso, William também tem sido relutante, ainda carregando feridas do passado. As dinâmicas familiares são complicadas, e a relação entre os irmãos precisa de cura antes que qualquer reconciliação real possa acontecer. Apesar desses desafios, Harry demonstrou sinais de esperança. Ele expressou o desejo de conversas honestas com sua família, enfatizando a importância da compreensão e da cura. A família real, frequentemente vista como uma fortaleza da tradição, agora enfrenta o desafio de se adaptar a uma nova era em que comunicação e transparência podem ser pontes essenciais. Tensões futuras, ações judiciais e o lançamento da edição de bolso de Spare podem reacender os conflitos. As memórias do príncipe Harry já causaram alvoroço com suas revelações explosivas. Mas a versão em brochura está prestes a reacender as tensões dentro da família real e possivelmente levar a mais disputas legais. Com o mundo aguardando ansiosamente essa nova edição, que promete conteúdo e revelações adicionais, surgem dúvidas sobre como isso afetará os já frágeis relacionamentos de Harry com sua família, especialmente com o rei Charles e o príncipe William. Rumores indicam que a nova versão incluirá capítulos inéditos que exploram ainda mais as experiências e emoções de Harry desde o lançamento original. Este novo conteúdo pode esclarecer conflitos em curso, incluindo sua relação complicada com a rainha Camila e as consequências de sua decisão de se afastar das obrigações reais. Com a família real ainda lidando com as acusações iniciais, a perspectiva de novos detalhes sendo revelados está causando ansiedade entre os bastidores do palácio. Uma das maiores preocupações é a possibilidade de processos judiciais. Após o lançamento original de Spare, circularam boatos de que membros da família real consideravam ações legais contra o conteúdo do livro. À medida que Harry se prepara para compartilhar mais histórias pessoais, a probabilidade de disputas legais aumenta. Especialistas reais sugerem que, se Harry continuar fazendo acusações contra Camila ou compartilhar informações sensíveis sobre assuntos familiares, isso pode levar Charles e William a recorrerem à justiça. Além disso, as revelações já afetaram gravemente os vínculos familiares. A relação já tensa entre Harry e sua família foi agravada por suas críticas diretas a Camila e seu relato sobre sua criação. A possibilidade de novas revelações na edição de bolso adiciona uma camada de incerteza, pois pode levar a mais disputas públicas e dividir ainda mais a família.
com a data de publicação se aproximando, o mundo observa com expectativa. Foram usados documentos falsos para conseguir a entrevista com minha mãe e foram feitas acusações falsas e sensacionalistas sobre a família real. Em uma revelação que abalou seguidores da realeza em todo o mundo, o príncipe William finalmente se pronunciou sobre os rumores que circulavam silenciosamente há décadas. Aos 42 anos, o herdeiro do trono britânico teria feito uma confissão que virou a narrativa real de cabeça para baixo. A princesa Diana não é sua mãe biológica. Essa declaração chocante abalou os próprios alicerces da história moderna da monarquia e levantou profundas questões sobre o futuro da instituição. Vamos explorar as implicações extraordinárias dessa revelação sem precedentes. Primeiro, reconheçamos a magnitude dessa revelação. A relação entre o príncipe William e a princesa Diana está no centro da história real há mais de 4 décadas. A imagem de Diana como mãe dedicada de William e Harry tem sido central para seu legado duradouro. As fotografias icônicas com seus filhos, sua dedicação evidente ao bem-estar deles e seu desejo de proporcionar-lhes uma infância o mais normal possível dentro dos limites da vida real. Todos esses elementos têm sido fundamentais para a compreensão moderna da Casa de Windsor. Por que agora? Por que aos 42? Essas são as perguntas feitas por especialistas reais e pelo público em geral. Fontes próximas ao palácio sugerem que o aniversário de 42 anos de William provocou um período de reflexão. O peso de carregar essa verdade tornou-se cada vez mais difícil à medida que William assumiu seu papel real e tornou-se pai, revela um informante do palácio. Com seus próprios filhos agora fazendo perguntas sobre a história da família, William sentiu que era hora de enfrentar a realidade sobre seu nascimento. A história que está emergindo desafia tudo o que pensávamos saber sobre a família real nos anos 80. Segundo fontes familiarizadas com a situação, o arranjo fazia parte de um plano cuidadosamente orquestrado para fornecer um herdeiro ao trono. Diana, ao que parece, concordou em criar William como seu, apresentando uma frente unida ao mundo enquanto lidava em particular com as emoções complexas de criar uma criança que não era biologicamente sua. Esta revelação lança uma nova luz sobre muitos momentos da história da realeza. As lutas bem documentadas de Diana dentro da família real ganham novas dimensões. Sua famosa entrevista em que falou que havia 3 pessoas neste casamento agora carrega camadas adicionais de significado. Estaria ela se referindo não apenas a Camilla Parker B.S., mas também ao arranjo complicado em relação à paternidade de William? O momento desta admissão é particularmente significativo diante das recentes preocupações com a saúde do rei Charles. Com a estabilidade da monarquia sob intenso escrutínio, a decisão de William de abordar esse segredo guardado há tanto tempo sugere um desejo de esclarecer as coisas antes de potencialmente ascender ao trono. Não se trata apenas de um alívio pessoal. É um movimento estratégico para lidar com uma revelação potencialmente desestabilizadora em seus próprios termos. Vamos considerar as implicações para a monarquia como instituição. A legitimidade da família real britânica repousa em grande parte nas linhagens sanguíneas e na sucessão. Essa revelação inevitavelmente levanta questões sobre a linha de sucessão. Embora especialistas jurídicos apontem rapidamente que o status de William como filho legal de Charles permanece inalterado, independentemente da biologia. Ainda assim, em uma instituição tão enraizada na tradição e na hereditariedade, esse desenvolvimento representa um território inexplorado. O relacionamento de William com seu pai, o rei Charles, é outro aspecto crucial dessa história. O vínculo entre eles, frequentemente descrito como complexo, mas respeitoso, agora aparece sob uma nova perspectiva. O segredo compartilhado que carregaram durante todos esses anos pode explicar tanto a distância
quanto à profunda conexão que observadores notaram entre eles. Charles sempre teve um profundo senso de dever para com William, talvez ainda mais por causa das circunstâncias extraordinárias de sua criação, observa um biógrafo real. A questão sobre a mãe biológica de William continua sendo objeto de intensa especulação. Fontes do palácio permanecem em silêncio, embora rumores apontem para uma mulher de origem aristocrática que tinha conexões com a família real. O arranjo, se verdadeiro, teria sido orquestrado com o mais absoluto sigilo, conhecido apenas por um punhado de pessoas de confiança. Para Harry, irmão de William, essa revelação deve ter sido um choque sísmico. O luto compartilhado pela morte de Diana tem sido um aspecto definidor de seu relacionamento e de suas personas públicas. Como isso muda a fraternidade entre eles? Isso ajuda a explicar a crescente ruptura entre os dois nos últimos anos? Observadores da realeza sugerem que Harry pode ter descoberto essa verdade recentemente, o que pode ter contribuído para as tensões que ganharam as manchetes. A reação do público foi uma mistura de descrença, fascínio e empatia. Para muitos, a memória da princesa Diana é sagrada, e essa notícia soa como um desafio ao seu legado. Outros veem isso como uma revelação humanizadora que mostra a complexidade e os compromissos dolorosos que às vezes são exigidos dentro da instituição real. As redes sociais explodiram com teorias, homenagens a Diana e expressões de apoio a William. O que isso significa para os próprios filhos de William? O príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis agora enfrentam uma compreensão revisada da história de sua família. Segundo relatos, William tem estado profundamente preocupado com a forma de abordar essa verdade com eles de maneira adequada para a idade. O bem-estar de seus filhos tem sido sua principal preocupação durante todo esse processo, diz alguém familiarizado com a dinâmica familiar. À medida que William entra nesse novo capítulo de sua vida pública, tendo compartilhado uma verdade que foi ocultada por mais de 4 décadas, a monarquia se encontra em uma encruzilhada. Será que essa instituição, tão profundamente enraizada na tradição e na continuidade, é capaz de se adaptar a uma revisão tão fundamental de sua história recente? A abordagem do palácio em relação a essa revelação foi cuidadosamente calibrada. Em vez de um anúncio formal, a informação surgiu por meio de fontes estrategicamente posicionadas, permitindo a William avaliar a reação do público enquanto mantém certo grau de distância. Essa estratégia reflete o delicado equilíbrio que a família real deve manter entre transparência e mistério. Historiadores já estão reavaliando momentos-chave da história real sob essa nova ótica. O aparente distanciamento de Diana da família real nos primeiros anos de William, anteriormente atribuído ao seu espírito independente, pode ter raízes mais profundas. O notoriamente frio relacionamento entre Diana e certos membros da Casa Real adquire novo significado à luz dessas revelações. Para os defensores da saúde mental, a decisão de William de abordar esse segredo familiar, há tanto tempo guardado, ressoa com sua defesa pública da abertura emocional. Viver com segredos significativos pode ser extremamente prejudicial ao bem-estar psicológico, observa um psicólogo que estuda o impacto dos segredos familiares. Pode haver um alívio profundo em finalmente reconhecer uma verdade, mesmo que seja difícil. Esse desenvolvimento também levanta questões sobre que outros segredos a família real ainda pode esconder. A monarquia, com seus séculos de história e privacidade inerente, sempre foi objeto de especulação. A revelação de William abriu as portas para uma reavaliação de outras narrativas aceitas sobre a família real. Para biógrafos e historiadores reais, o desafio agora é reexaminar décadas de reportagens e análises. Livros precisarão ser reescritos, documentários atualizados e toda a linha do tempo da história real moderna reconsiderada.
Esta é talvez a revisão mais significativa da história real na memória recente, diz um historiador real. Muda fundamentalmente nossa compreensão dos anos de Diana. As implicações legais dessa revelação, embora não imediatamente aparentes, podem ser substanciais. Questões sobre herança, títulos e sucessão podem surgir, embora especialistas constitucionais sugiram que o status oficial de William está garantido. No entanto, essa notícia introduz um nível de complexidade na sucessão real que não se via há gerações. O que permanece inegável é o impacto de Diana na vida e no caráter de William, independentemente da biologia. Os valores que ela incutiu nele, compaixão, empatia e compromisso com causas humanitárias, continuam a definir sua abordagem ao papel real. Nesse sentido, a maternidade de Diana para com William transcende os laços biológicos. Ser mãe não é apenas sobre DNA, diz uma fonte próxima a William. Trata-se de amor, orientação e presença. Nesse aspecto, Diana foi mãe de William em todos os sentidos que importam. Enquanto a poeira começa a baixar sobre essa revelação extraordinária, a atenção agora se volta para como William integrará essa verdade à sua identidade pública. Isso mudará a forma como ele encara seus deveres reais? Afetará sua relação com o público britânico? Os primeiros sinais sugerem que William está abordando este novo capítulo com a mesma dignidade ponderada que caracterizou seu serviço real até agora. Para muitos observadores da realeza, essa notícia oferece um novo contexto para o estilo de criação de William. Sua abordagem prática com os filhos, seu foco na abertura emocional e sua determinação em oferecer-lhes uma infância o mais normal possível ecoam a filosofia parental de Diana. Talvez esta seja a forma de William homenagear a mulher que, além da biologia, o moldou no homem que ele é hoje. O palácio não confirmou nem negou os relatos, seguindo sua política tradicional de nunca reclamar, nunca explicar. No entanto, a ausência de uma negação diz muito em uma instituição conhecida por corrigir rapidamente histórias imprecisas sobre assuntos reais fundamentais. À medida que essa história continua a se desenrolar, uma coisa permanece clara. A relação entre o príncipe William e a princesa Diana continuará a fascinar e comover pessoas ao redor do mundo. A complexidade de seu vínculo, agora vista sob essa nova perspectiva, apenas aprofunda a emoção de sua história. Para William, o caminho adiante envolve integrar essa verdade à sua persona pública, mantendo a dignidade e a estabilidade que seu papel exige. Para o público, exige uma reavaliação de uma narrativa real que tem sido central na vida cultural britânica por décadas. A revelação sobre a paternidade biológica de William pode desafiar nossa compreensão da história real, mas não diminui o profundo impacto que Diana teve na formação do futuro rei. De muitas formas, torna sua dedicação a ele ainda mais notável. Um testemunho de um amor que transcendeu os limites convencionais. Enquanto William continua sua jornada rumo ao trono, ele o faz com uma nova abertura sobre suas origens, mas com o mesmo compromisso com o serviço que definiu sua carreira real. Este capítulo da história real nos lembra que, por trás do esplendor e da cerimônia, a família Windsor vive as mesmas realidades humanas complexas que todas as famílias enfrentam, embora em um palco muito mais público. O legado desta revelação se desdobrará ao longo de anos, talvez gerações. Ela entra no cânone da história real ao lado de abdicações, coroações e casamentos, como um momento que definiu uma era. Para William, representa tanto um fardo aliviado quanto um novo desafio aceito. E para aqueles que continuam a honrar a memória de Diana, esta notícia convida a uma apreciação mais profunda da mulher complexa por trás do título de princesa. Uma mulher cuja capacidade de amar aparentemente se estendeu a acolher e criar uma criança como se fosse sua,
dando-lhe a base para eventualmente se tornar rei. No grande tecido da história real, essa revelação acrescenta um novo e complexo fio. O quadro completo que ela cria só ficará claro com o tempo, à medida que William continuar a definir seu lugar na longa e lendária história da monarquia britânica. Aos 42 anos, o príncipe William está em um momento decisivo de sua vida. Um homem que finalmente abordou a verdade sobre suas origens enquanto honra a mulher que o criou sob os olhos do público. Seja o que vier a seguir, esse reconhecimento marca um ponto de virada significativo na narrativa real moderna. A história de William, Diana e da família real continua a evoluir, lembrando-nos que mesmo em instituições com séculos de existência, a complexidade humana permanece no centro da história. À medida que um capítulo se encerra com essa revelação, outro começa, que pode, em última análise, fortalecer, em vez de enfraquecer, a monarquia, à medida que ela continua a se adaptar a um mundo em mudança. Por enquanto, o mundo observa enquanto William navega por essa nova realidade, carregando tanto o peso dessa verdade quanto a coroa que o aguarda, com a graça e a dignidade que se tornaram sua marca registrada. O segredo pode ter sido revelado, mas a história está longe de terminar. Especialistas em realeza sugerem que essa revelação pode, na verdade, fortalecer a posição de William a longo prazo. A transparência, mesmo sobre verdades difíceis, tende a construir e não corroer a confiança do público, explica um comentarista real. A disposição de William em abordar essa questão demonstra uma abordagem moderna da monarquia que pode beneficiá-lo quando eventualmente se tornar rei. A questão de como essa notícia afeta a relação de William com a memória de Diana permanece talvez o aspecto mais comovente dessa história. Durante anos, William falou com emoção sobre a influência de sua mãe e a dor de sua perda. Esses sentimentos agora ganham novas camadas de significado. A conexão de William com Diana transcende a biologia, sugere uma fonte que conhece o príncipe há muitos anos. Ela foi quem lhe ensinou sobre o mundo além dos muros do palácio, quem lhe mostrou o que significava se conectar com pessoas de todas as origens. Esse legado permanece intacto. Enquanto o mundo absorve essa revelação, uma coisa permanece certa. A história da família real britânica continua a cativar a atenção global, não apenas pelo esplendor e cerimônia, mas porque, no fundo, trata-se de histórias humanas de amor, perda, dever e, agora, uma verdade finalmente reconhecida. A jornada de William continua, transformada para sempre por esse momento de verdade, mas ainda guiada pelos valores e pela visão que o tornaram uma figura respeitada no cenário mundial. O príncipe assumiu o controle de sua narrativa de uma forma sem precedentes, e, ao fazê-lo, talvez tenha encontrado um novo tipo de liberdade na história da realeza. Este será lembrado como o momento em que o príncipe William reescreveu a história de sua vida em seus próprios termos. Aos 42 anos, ele abriu um novo capítulo, baseado na verdade, por mais complicada que seja, em vez de uma imagem cuidadosamente construída. Para uma instituição frequentemente criticada por sua devoção à tradição, em detrimento da transparência, isso representa uma evolução significativa. A monarquia segue adiante como tem feito há séculos, adaptando-se às novas realidades enquanto mantém seu caráter essencial. E William, com esse peso aliviado, talvez agora caminhe rumo ao trono, com o coração mais leve e a consciência mais tranquila, pronto para liderar uma monarquia para uma nova geração.